E no vídeo de hoje, o terceiro vídeo da nossa série Esther, né? Aprendendo o que há por trás de Esther, o que é por trás do posicionamento, das decisões que ela tomou. Vai falar nesse vídeo sobre a síndrome da impostora. Então, se você tem curiosidade de saber como é que isso vai se encaixar na história de Esther, o que a gente vai conseguir extrair, né, de conhecimento, de sabedoria para as nossas vidas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Nós vamos abordar a síndrome da impostora, como eu falei para vocês. Não sei se você já ouviu falar sobre o assunto, mas isso acho que se encaixa em vários cenários, vamos dizer. Mas hoje eu vou focar em nós, mulheres. Mulheres simples, mulheres no dia a dia, mulher que tá trabalhando, que acorda cedo, sai pro trabalho, que tem filho, que tem que correr, cuidar da casa, buscar filho na escola, ir em reunião de escola, se preocupar com o nosso trabalho, ou também aquelas que muitas vezes vivem 100% pro seu lar, né? Que é tão intenso quanto a gente ainda ter que sair para trabalhar fora. Enfim, falando sobre essa questão da síndrome da impostora, a sensação que nós temos muitas vezes de não ser boa o suficiente, entende? Da gente não se encaixar em lugar nenhum. Principalmente a não pertencer a nenhum lugar de destaque na sociedade. Muitas mulheres esquecem de quem elas são realmente, qual é a sua essência, vivem engolidas pela rotina, pelo cansaço e principalmente pela aprovação dos outros. Falando assim, é uma questão da aprovação dos outros, né? Vamos pintar aqui dois cenários, né? Meio óbvios. A mulher que trabalha fora, independente da sua carga horária, pode ser uma carga horária de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas, sim, que tem muitas mulheres que fazem isso. Às vezes a gente deixa tudo isso nos dominar, sabe? O trabalho, a carga horária excessiva fora da nossa casa. Muitas vezes, quando eu falei assim, a gente procura sempre a aprovação dos outros, né? A gente fica querendo aprovação dentro do nosso trabalho, a gente quer a aprovação dos nos cônjuges, a gente quer a aprovação dos nossos filhos, porque a gente quer ser boa para eles também, né? A gente quer ser suficiente para todos. E nessa tentar ser suficiente para todos, é uma sobrecarga sobre nós, que a gente esquece quem a gente é, na verdade, quem que você é. Você é a mãe, você é a esposa, você é a dona de casa, ou você é aquela funcionária que tu tenta ser o melhor profissional possível, tu tenta muitas vezes moldar a tua carreira. E confesso que é extremamente difícil a gente assimilar tudo. É muito difícil. Tem um ponto assim que você não se reconhece mais, você acaba sendo um zumbi, literalmente um zumbi mesmo, porque se tu tá no trabalho, tu tá pensando em casa, se tu tá em casa, tá pensando no trabalho, ou tu mal chegou, mal deu tempo de tomar um banho, pôr o filho pra dormir e já tem que pensar que amanhã tem que acordar cedo, já vai ter que sair, o que tu consegue adiantar antes de sair. É muito complicado. E em todo esse turbulhão a gente se perde. A gente esquece quem que a gente é, nossa essência. Isso acaba, como eu falei, surgindo a síndrome da impostora, né? E vamos ver na história de Esther como é que a gente consegue tirar algum ensinamento sobre isso. Não posso também esquecer, eu falei só de quem trabalha fora, e aquela dona de casa que tá 24 horas cuidando da sua casa, do seu lar, do seu esposo, dos seus filhos. Hoje, eu posso dizer que eu vivo essa realidade. E assim, não é muito diferente não. Como eu falei pra vocês, acho que eu já vi todos os lados da moeda, né? Até tridimensional aí. Porque eu já fui a mulher CLT, sai e muitas vezes fica 12 horas fora. Eu já fui a mulher empreendedora, empresária, de ter um negócio próprio, de trabalhar em casa, de ver como era o turbilhão, realmente. E hoje eu decidi focar na minha família. Como eu falei, isso aqui hoje eu já tenho um discernimento, um direcionamento diferente. Mas já aconteceu sim de eu não trabalhar em lugar nenhum, não fazer nada, ficar só em casa e chegar no final da semana, assim, eu ficar atordoada, sabe? Tipo assim, eu preciso sair, eu preciso fazer algo diferente, porque a gente não descansa da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, a gente tem afazeres para ser feitos, né? E aí bate mais uma vez aquela síndrome da impostora, tipo assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Quem sou eu? Vou viver só para isso? Quem que eu vou ser? A gente fica totalmente sem identidade, entende? Então, é um cenário diferente daquela mulher que está trabalhando fora, que está movendo o profissional, é diferente daquela que está empreendendo, e parece um vazio.
é bem complicado. Hoje em dia eu consigo administrar melhor essa questão. E vendo pela história de Esther, observando, Esther, ela é órfã, ela veio de um povo cativo e foi levada na sua juventude para um palácio de aparências. Aí me diz como é que foi a cabeça de Esther, né? Das raízes dela, da origem que ela veio, que ela foi para um lugar totalmente diferente, onde ela nem podia cogitar a possibilidade de dizer quem ela era de verdade, né? Porque Esther, na realidade, o nome judeu dela era Hadassah. A partir do momento que ela entrou no palácio, ela não pôde falar sua identidade, né? Até para se preservar. Então, dali em diante, ela se nomeou como Esther, que era um nome persa da época. Então, ela começou a viver tudo aquilo, ela foi transformada. Obviamente, ela teve todo um processo de 12 meses aí para ela poder se modificar na aparência. Mas aí que tem a questão da síndrome da impostora. Onde que ficou a essência de Esther no meio de tudo isso? Esther, ela poderia simplesmente se sentir inferior a todas que estavam junto com elas, porque ela não foi uma só que foi para o palácio para essa preparação, tinha diversas outras mulheres, inclusive princesas. Sim, a maioria eram princesas ou da nobreza que estavam lá, né, que entendiam o total poder de se tornar a rainha, né, a nova rainha do rei Xerxes, e Esther estava ali. Então ela foi toda modificada, né, o exterior dela, porque ela não tinha ela era sempre de uma beleza muito que vinha dela mesma, mas enfim, né, a gente imagina, né, é aquela história, né, se tá bom dá pra melhorar. E Esther passou por todos esses processos, mas ela poderia se sentir inferior a todas essas mulheres, porque parando pra pensar, uma menina judia, órfã, que veio de um povo já cativo de escravos, ela, vamos dizer que talvez se fosse a gente pensar com a nossa cabecinha, a gente poderia se sentir inferior e que a nossa identidade não valesse de nada, né? E se perguntar o que eu estou fazendo ali não é meu lugar. E eu mesma já me sentia assim. Aliás, até uns meses atrás, antes de eu ter todo um processo que eu tive, como eu falei para vocês, hoje eu me dedico somente ao meu lar. A princípio, né, eu entendi que seria somente isso, até Deus me mover e me trazer aqui. Mas eu digo assim, dá uma síndrome da impostora na gente, porque a gente se sente vazia, a gente não sabe quem a gente é, a gente começa a se denegrir, a gente começa a não acreditar na gente mesma. Mas hoje eu entendo que muito desses pensamentos eram brechas que o inimigo achava na fragilidade do meu ser, onde ele colocava essas mentiras. Aí que a gente tem que ter muita oração e ter muito discernimento pra gente entender a situação e se entender. E Esther, ela tinha isso muito firme nela. Ela tinha muito, muito firme. Então, ela sabia a origem dela. Ela sabia de onde que ela veio, mas também sabia para onde ela poderia ir. Então, em nenhum momento ela se diminuiu por isso. Ela passou por todo o processo. Ela entendeu que sim, que deveria mudar a postura dela, mas a essência dela tinha que ser firme, tinha que ser mantida, porque essa essência é quem ela era de verdade. Então, sim, apesar de toda a história dela, ela era formada com isso. Ela era uma pessoa digna. E se ela estava onde ela estava, né? Porque ela deveria estar ali. E ela entendeu isso. Ela entendeu o propósito dela estar ali. Mesmo entre meio processo dela não entender exatamente o propósito, mas ela aceitou. Ela aceitou toda essa mudança. Ela permaneceu os seus valores e a sua dignidade. Ela sabia quem ela era de verdade. E foi a sua identidade firme que conquistou o respeito e a admiração de todos. Você consegue entender essa estrutura de onde que nós estamos hoje, onde que nós queremos chegar, né? Muitas vezes tu não tem, é como se tivesse tudo meio que embaçado, você não entende o teu processo, você não entende pelo que você está passando nesse momento, mas aguente firme, entenda o processo. Se você está passando por dificuldades de entendimento ou até tribulação mesmo na tua vida, isso está mexendo muito com o teu cerne, né? Onde que você se pergunta assim, qual é o meu propósito?
aonde eu quero chegar, tudo que eu fiz até aqui não valeu de nada, valeu. Tudo que você passou, valeu. Cada passo, cada decisão tomada. Eu acho que tudo isso te trouxe para agora, pro dia de hoje. E se você está se fazendo todas essas perguntas, se você está se sentindo perdida, entenda que isso é um processo. Isso é um processo e você tem que se lembrar, tu tem que manter a sua identidade. Manter quem você é. Não que os outros pensam ou acham, ou muitas vezes que aquela vozinha que fica no nosso ouvido, né? Que fica nos dizendo que a gente não tem jeito, que a gente não sabe o que a gente quer. Fora outras coisas que não adianta nem eu repetir. E se eu falo isso pra vocês, são coisas que eu ouvi. Eu ouvi nos meus pensamentos intrusivos, né, que chamam. Mas que seja. Mas se tu ouvir esse pensamento, deixa nos comentários, tá? Repreendido em nome de Jesus. Porque é isso que eu aprendi a fazer. Repreender esses pensamentos. E olha, foi uma batalha. Foi uma batalha dia após dia. Aí eu preferi ficar em silêncio, me resguardar, porque eu creio que é quando você se resguarda, quando você se cala, você se fecha, que o nosso Senhor, ele vem forjando, né? Ele vem com fogo para forjar, para nos moldar a maneira dele. E muitas coisas que a gente tem para fazer ainda estar por vir. Muitas vezes a gente não conseguiu chegar até lá porque a gente não está preparada. E eu percebi, eu desci degraus, eu fiz renúncias, eu renunciei de muita coisa, renunciei de quem eu era. Que nem eu digo assim, eu me desarmei. Eu me desarmei totalmente e me entreguei ao Senhor para que Ele viesse me armar com as armas certas, com as armaduras perfeitas, onde que mais nada poderá me atingir. Então, se hoje eu tô aqui gravando esses vídeos para você, estou falando isso, estou fazendo você também se entender e se encontrar nesse processo, é porque eu passei por isso. Eu passei, não foi fácil, foi um momento assim de eu parar para pensar que poderia ser uma depressão que eu estivesse passando. Mas, glória ao Senhor, eu tive muito discernimento. E entre tanta oração, tanta devocional que eu fiz, estudo da palavra, eu me dediquei somente às obras do reino, né? No caso, eu estava somente servindo ao Senhor. Todos os meus dons que eu fazia, muitas vezes para trabalho, para empreender, eu comecei a focar no ministério, comecei a realmente me doar sem esperar mais nada em troca. Eu não queria nada, não queria dinheiro, eu não queria nem reconhecimento, eu queria ser invisível. Somente aos olhos do Pai que Ele conseguisse me enxergar e Ele pudesse me levantar naquele momento que eu estava passando. Então, aquela história, né? Por fora, assim, todo mundo acha que tá tudo bem, muitas pessoas não entendem porque você toma decisões. Eu confesso que sim, a gente inventa umas desculpinhas, assim, sabe? Quando a gente pergunta, foi por isso. Foi por isso e vida que segue, não dá muito assunto, porque isso ainda tava machucando, né? Isso ainda tava machucando. Mais pra frente eu vou trazer alguns vídeos falando sobre essa questão dessas renúncias, que são testemunhos muito fortes. E eu confesso pra vocês que naquela época ali, que eu digo que foi o final de 2025, eu entendi que eu tava vendo um luto e que eu precisava ver esse luto. Eu precisava passar por isso para pôr um ponto final e entender o direcionamento. E sobre entender, eu vim aqui me posicionar, gravar vídeos e falar pra vocês. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu sabia que tinha que vir. E eu confesso que eu tentei, mas eu vi que não era isso, que estava me incomodando, que era algo maior. Até eu começar a pensar e estudar as mulheres da Bíblia. Falando nessa questão das mulheres da Bíblia, eu quero deixar um presente para você. Vai no link aqui desse vídeo, embaixo tem um e-book gratuito, eu tô te dando de presente. Esse é um e-book chamado Mulheres de Fé. São 5 mulheres da Bíblia que eu destaquei, que de cada mulher a gente vai tirar muito conhecimento, muita sabedoria pra gente aplicar na nossa vida. É resumidamente assim que eu posso te dizer que muitas vezes a gente não consegue assumir um posicionamento se a gente não souber quem a gente é de verdade. Né? Se a gente não se encontrar quem somos de verdade, não aprender com as nossas decisões, com os nossos erros, com os momentos que nós já passamos na vida. A gente tem que tirar tudo isso e se falar assim, ok, eu sou isso, eu aprendi com esses desafios e hoje sim eu me posiciono dessa forma. Entende? Então, a gente precisa realmente descobrir quem a gente é de verdade.
Por isso que eu fiz, tem um e-book, meu segundo e-book, que é o e-book de Esther, sobre o olhar de Esther, onde eu destaco justamente essa fase de Esther. Que até tem um capítulo inteiro que fala sobre de Hadassah a Esther. Toda essa transformação e como que ela conseguiu se manter a sua essência. Hadassah era a menina ferida e Esther é a rainha posicionada. Bem, tem um link desse e-book aqui também, eu vou deixar para você adquirir ele. É um e-book super leve, uma leitura super rápida e fácil de entendimento, onde você vai conseguir sim entender o posicionamento de Esther, essa mudança que ela teve, né, da menina ferida, a rainha posicionada. E assim, é bênção mesmo, foi um e-book bem pensado, estudado, e eu tentei passar de uma forma mais leve possível, né, porque pra gente conseguir absorver tudo que ele está oferecendo, né. E eu te convido a entrar no link, ir lá conhecer, baixar o e-book, adquirir ele, onde você vai ter em mãos. Você pode ler no seu celular, você pode ler no Kindle, né, ou até imprimir. Para quem gosta de ter o e-book impresso, pode fazer algumas anotações, enfim. E também na plataforma, que se você entrar lá, você vai entrar na plataforma de membros da QIFI, e lá vai ter um link que eu coloquei, tá? Tu vai comprar o e-book, é seu, tu baixa, é seu, mas dentro da plataforma tem um linkzinho que você tá escrito anotações. Então você vai ler esse e-book, tu pode ler lá pela plataforma mesmo, ou baixar, que é o mais viável, e você vai em anotações, vai ser direcionada a uma página do Notion, onde você vai escrever ali todos os seus pensamentos, o seu entendimento, né? Para quem gosta, é mais tecnológico, gosta de ter tudo na mão, vai ter aí. Tem o e-book, que você pode ter na mão, o tempo que você quiser, você abre, você lê, relê, e também na plataforma lá junto, quando você compra o e-book, tem uma abinha lá de anotações, onde você consegue fazer suas próprias anotações mesmo e ter no seu celular, tá? Não precisa estar toda hora online entrando, não. É offline. Você consegue duplicar e ter para você esse bloquinho de anotações no Notion. Isso aí, pode clicar lá no link aí abaixo para você adquirir esse e-book de Esther, e o Mulheres de Fé é um presente meu para você. Tenho certeza que você vai amar o e-book de Esther. E para a gente começar o mais rápido possível toda essa mudança em nossas vidas. Por hoje foi essa a nossa reflexão, nosso terceiro vídeo de Esther. Espero que você tenha gostado. Se fez sentido para você, deixa um like, deixa um gostei, que é para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que está sendo bacana, você está me acompanhando nessa série de Esther. E deixa seu comentário aí embaixo, fala alguma coisa se você gostou, se tá legal, se tá curtindo, se você gostaria de aprender sobre outras mulheres da Bíblia, que eu vou ter o maior prazer em estudá-las e trazer aqui para vocês. Muito obrigada por você ficar comigo até o final, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.